Boa tarde, mais um podcast Conversa com Café aqui da nossa Escola ETEC Canguçu. Hoje, 29 de setembro, né? Primavera nossa aqui, a tarde maravilhosa, ensolarada, bonita, né? E aqui nós temos então mais duas convidadas, que é a Tavine, que todo mundo é Tavine? Primeiro integrado E C. Jordana. A Jordana também aqui do nosso primeiro integrado C, né? E vocês, dentro da pesquisa, vocês organizaram o material aqui, pelo que eu vi, né? Fizeram uma pesquisa, organizaram, trouxeram tudo no capricho aqui, assim, né? Mas o mais importante de tudo ainda é o assunto que vocês estão trazendo para nós, né? E aí, pessoal que está nos seguindo, né? O assunto delas aqui é sobre que envolve essa questão da internet, né? E a questão das redes sociais. Uso de tela, exposição de conteúdo, né? E as influências que isso tem, né? Como a gente sabe, né? A internet de um tudo que... Dependendo da que a gente tem, a internet pode ser o vilão, né? Pode ser um problema, né? A gente também sabe que a internet é uma ferramenta fantástica, né? Que desenvolveu o mundo do trabalho, né? Facilitou a vida de tanta gente, né? E nos ajuda. Porém, a gente sabe que tem esses dois lados, né? E aí a ideia delas aqui, das meninas aqui da nossa, né, Tavine e da Jordana, é justamente fazer um pouco desse paralelo, mas sobretudo ressaltar esses riscos que estão aí, né, envolvendo até influências, coisas assim, né, que às vezes a gente, fica a mensagem que às vezes a gente tem que cuidar um pouco, né, principalmente quem tem crianças em casa, coisa assim, né, que tem muitos pais que não se preocupam, né, deixam a tela aberta, o telefone está disponível, e não tem uma preocupação de educar nem acompanhar o que as crianças estão consumindo de conteúdo, né. Parece que é bem por aí, né, pelo que eu entendi o trabalho de vocês, né. Então, Tavine, né, vamos começar aqui pela Tavine. No caso, primeiro ponto, né? Tu levanta uma questão aqui sobre os perigos das redes, né? O que tu quer dizer com o perigo das redes sociais? É que as redes sociais fazem parte bastante do nosso dia a dia e elas acabam influenciando diretamente em como a gente se relaciona, trabalha e até como a gente enxerga a vida. E ela tem seus lados positivos, porém ela tem seus negativos. E um dos maiores perigos das redes sociais pode ser o vício, porque a gente passa o dia inteiro rolando a timeline e tanto em aplicativos, agora é bastante o TikTok, que a gente fica olhando ali vídeos curtos e a gente vai indo olhando, passando, e quando a gente vê, passou horas. Tá correndo tela. Exatamente. E a gente sem perceber, isso passa tanto tempo, e aí a gente acaba perdendo bastante foco por conta de ficar tanto tempo no celular, e isso pode atrapalhar estudos, trabalho e até o tempo que a gente acaba passando com a nossa própria família. É verdade. Às vezes as famílias estão reunidas, mas estão no mesmo espaço, mas não estão conectadas no mesmo assunto, na mesma atividade, né? O pessoal está no celular aqui, está ali, né? E interessante porque nesse corretela que as horas se passam, muitas vezes, poderia estar fazendo uma atividade mais saudável, né? Outras coisas mais produtivas, então só assim, né? E tem uma coisa interessante, porque quando hoje o corretela, que eu digo, né, de certa forma, fica passando ali, tu vê que a gente, na verdade, não pensa muito, né? Essa capacidade de a gente poder olhar, refletir, pensar no conteúdo, o jeito que o conteúdo é organizado ali, ele te, eu diria assim, acho que ele induz, né? Que a gente nem pense, ou visualize ou consuma uma coisa de imediato, sem fomentar ou querer despertar uma consciência da gente, se aquilo que está ali é bom, ou se é de fundamento ou não é, se é de consumir ou não, né? Porque é tudo muito rápido assim na tela, né? E é interessante, né? Então esse é um tema que a gente vai abrir agora, né? A partir dessa questão, né? Jordana, né? Aí como a Tavine coloca desses riscos, né? De tela, e problemas que estão aí no entorno, né? Tu levanta uma questão aqui sobre um vídeo, né, do Felca, né? O que te chama a atenção para esse pódio a respeito desse vídeo aí? Bom, quando a gente foi pensar nessa pauta desse podcast, a gente fez meio que em cima desse vídeo. Porque depois que ele fez esse vídeo, o Felca já é um influenciador, que ele é muito conhecido, e ele era conhecido por fazer esse tipo de vídeo mais para humor. Mas quando ele fez esse assunto mais sério, ganhou muito reconhecimento. Se eu não me engano, tem 50 milhões de visualização. Tudo isso. E é um vídeo de 1 hora, e um caso específico que chamou a atenção foi do Ítalo Santos, que ele é um influenciador, que já há muito tempo ele também já é muito conhecido, que ele é como se fosse uma família, e que ele adotou
tipo, que quem olhava achava que era na inocência, mas ele fazia vídeos das filhas, que ele chamava de filha dele, supostamente adotivas, coisas assim? com roupa chamativa para chamar atenção na internet. Sim. E foi por causa disso que a gente fez essa pauta, por causa do tema da auto-utilização. E eu até coloquei aqui que os adolescentes passam a ter comportamento ou aparências que não condizem com a idade deles, que é o que acontece muito. Porque como as crianças elas estão muito tempo mexendo no celular, elas veem esse tipo de conteúdo, porque o Ítalo Santos diz que é o influenciador que faz conteúdo infantil. Ele se autodenomina como se faz conteúdo infantil. Sim. Mas se for ver o vídeo dele, a gente sabe que é apelativo justamente para ter visualização. Tanto que agora ele até foi preso por causa disso. O vídeo do Felca ganhou reconhecimento. Sim. Ele começou a ser investigado e agora ele está preso. Então, quer dizer, apesar de tanta gente, 50 milhões de seguidores, aí seria alguma coisa assim? Seguidores mesmo, é isso? Sim, 50 milhões de visualizações. Foi visualizações, pois é. E aí, na verdade, isso, ele estava fomentando esse lado, digamos, perigoso. Sim. Né? Tá, e aí, por exemplo, esse é um caso que repercutiu, né? Sim. Mas assim, vamos pensar. E aí, no geral, hoje as redes sociais, TV, programas de TV, acontece algo parecido? Não, isso, dessa questão da adultização, assim. Como é que vê isso? Antigamente tinha muito isso também na TV, que em rede aberta, no domingo, 3 horas da tarde, passava muito isso também de crianças, com roupa chamativa ou com uma maquiagem muito pesada, e aí as crianças que estão assistindo acham que isso é normal, que aquilo condiz com a idade deles, mas na verdade não, criança tem que usar roupa de criança, tem que se comportar como criança. Sim, isso. Então, é uma referência negativa que está aí, né? Sim. É uma referência negativa. Pois é, e aí nesse campo assim, como é que será que porque aí as crianças, de certa forma, estão admirando aquilo, então, o conteúdo que na verdade seduz as crianças, né? Sim. Tá, e onde é que entra essa questão da família nisso aí? A questão do uso das telas, do celular, como é que o tratado está falando a questão das telas, né? É por causa disso que quando uma criança recebe um celular, que hoje em dia ela recebe muito nova, Sim. muito antes do que era. Precocemente. Isso. Fora da idade adequada. E, e muitas vezes não tem ali o auxílio dos pais. Crianças muito novas já criam contas em redes sociais, como Instagram, TikTok principalmente. Sim. E é muito perigoso isso, porque o TikTok ele é um aplicativo que não tem aquilo de... Como é que é? Classificação de idade. Classificação de idade. Não é que tem o YouTube, porque o YouTube ele tem YouTube Kids, que ali só tem conteúdo de criança, o TikTok não. O TikTok Quer dizer, tem uma triagem ali e seleciona o tipo de conteúdo que seria saudável ou não para a faixa etária. Isso. Né? Isso no YouTube, né? Sim. O TikTok está livre, Sim. sem restrição alguma. Sim. Aham. O TikTok tem vários influenciadores que são contra o TikTok. Sim. Por conta dos vídeos curtos também, que se perceber agora, quando as crianças elas entram no ensino fundamental, elas não conseguem prestar atenção em aula, não conseguem ver um vídeo de 10 minutos que o professor passou, porque está viciada, a cabeça está viciada em vídeos curtos. Ela precisa de dopamina no cérebro para ver vídeo curto e só assim ela consegue saciar aquela vontade dela que ela tem de mexer no celular. Isso é uma coisa interessante, porque hoje a gente vê na sala de aula, agora falando com o professor também, né? Mas vocês também, como alunos, estão dentro desse processo de sala de aula. Né? A gente percebe nos últimos tempos uma dificuldade muito grande do aluno se concentrar. E principalmente se for fazer leitura. Não que a leitura seja difícil, porque as informações estão ali, né? Claro, tem níveis de leitura. Mas as leituras básicas, que são leituras basicamente que identificavam informação, que a coisa está ali, sabe? É só ler, sabe? De maneira simples, né? É uma dificuldade. Sim. Porque essa capacidade da gente, né, captar a informação, ler, ter a paciência, principalmente, né? Ter o tempo ao tempo, sabe? Poder ler, pensar, buscar a informação, ter não ter essa, como é que, não sei se é a palavra, mas essa coisa volátil, assim, que só Sim. superficial, rasa, né? Isso é uma coisa que está prejudicando a capacidade dos jovens. Claro, por um lado a tecnologia está aí, né? Ajudando, trazendo conhecimento, né? Mas
é uma coisa que está dificultando a capacidade. Então hoje muitos jovens vão fazer um concurso, fazer uma prova aí de seleção, tem leitura, né? Ah, tal prova estava difícil. Mas não é às vezes a questão da prova difícil, é que tinha que ler, ele tinha que se concentrar ali. E muitos jovens hoje, nessa ansiedade que vai gerando, nessa mania de tudo só corre tela, né? O jovem não tem mais aquela condição de parar, pelo menos, e ler, não tem paciência. Então, um pequeno texto, uma página, é um tremendo texto, é uma loucura. Se tiver um material maior, um artigo de 20, 30, uma pesquisa, 40, 50 páginas, é a tortura do mundo. Por quê? Talvez, diria, por causa desse hábito que a internet está fazendo. A necessidade da dopamina. Sim. A questão de ser tudo imediato e rápido, né? Tudo assim, ó, tudo pronto, instantâneo, largado assim. Sim. Isso não é nem uma questão só das crianças. A gente também, a gente não consegue se concentrar. Eu percebo isso, que muitas vezes eu não consigo me concentrar em um vídeo que é para ser curto, no caso 10 minutos, mas não, às vezes não dá para prestar atenção. Sim, não consigo prestar atenção. Isso fica o alerta, né, do nosso podcast, importante o tema de vocês, porque daqui a pouco nós aí, né, temos que pensar, nós que somos usuários às redes, né, todo mundo está usa a rede aqui, princípio, uma ocasião ou outra, né, mas daqui a pouco a gente vai ter que começar a fazer o quê? Uma análise crítica de nós, uma autoanálise. Se eu estou dependente daquilo, porque daqui a pouco eu estou dependente. Por que às vezes o celular é polêmico na escola, né? Porque às vezes a criança, o jovem, enfim, ou no trabalho também, o mundo adulto, né? Às vezes a pessoa não consegue ficar meia hora sem tocar no celular ou tá naquilo ali. Porque tem uma dependência. É um vício, né? É um vício, vocês estão dizendo, né? E aí talvez a gente tenha que começar a ter essa consciência de como lidar com a tecnologia. Provavelmente nós, enquanto sociedade, ainda a gente não estávamos prontos quando a tecnologia chegou para lidar com isso. E a tecnologia avança muito rápido, né? Ela avança mais rápido e tem um poder grande, talvez maior do que a nossa capacidade de pensar sobre o que está acontecendo. Né? Mas tá, então aí, ó, de certa forma que a Jordana está colocando, né, que a adultização é um grande problema que está aí na rede social. Tem muitos influencers que estão se aproveitando disso, dando maus exemplos, por dinheiro, para ter, né, rentabilidade na rede e tudo mais. E o estrago é grande, né? Na educação, na formação desses jovens todos, né? Mas a gente vê o seguinte, será que é tudo tão perdido assim? Ou tem lados também que a gente pode pensar que tem algum lado bom ou não? Ah, com certeza tem lados bons. A internet, ela tem seus pontos positivos e acredito que tudo na vida tem seus lados positivos e negativos. E ela permite que a gente tenha acesso à informação muito rápido. Então, se a gente precisa de qualquer coisa que a gente não saiba fazer, a internet está ali no mesmo momento para a gente aprender. Agora, ainda com a criação da inteligência artificial, ainda fica bem mais fácil para qualquer coisa na vida. E a gente pode fazer essas coisas sem sair de casa e até se conectar com qualquer pessoa do mundo, né? A gente pode falar com alguma pessoa que a gente não vê há muito tempo, que pode estar morando até em outro país. São coisas muito boas que a internet permite. Então, tu acha que a rede social, por exemplo, usar determinadas redes para aproximar distâncias seria uma vantagem? Com certeza. Porque antigamente, por exemplo, se a pessoa estivesse até em outra cidade, tinha que depender só do telefone. E telefone não tinha a facilidade do WhatsApp, por exemplo, hoje que desde que tem Wi-Fi que não tem custo, né? Antigamente tinha telefonia e tinha que ir lá na telefônica, que para quem não conheceu era um prédio onde a gente tinha que sair de casa e ir, né? Pegar o carro, ir a pé, sei lá, e ir lá, né? Pedir para a telefonista, olha, eu quero ligação, botar o número. Era bem assim, porque o pessoal de mais idade vai saber disso. Aí chegava o Jacques, por exemplo, lá, eu quero falar lá com o meu primo, não sei quem lá. Tinha que ir lá na telefonista, que nem ao banco ali, né? Olha, liga aí pro número tal. Aí a pessoa fazia o número, né? E aquilo é assim, tu vai querer uma ficha para 3 minutos? Para 5 minutos? Tinha uma ficha, tipo ficha de jogo, né? Que era ficha telefônica, né? Ou então eu ficava contando lá. Aí tu ligeirinho fazia a ligação, porque o custo era salgado, era muito caro. Então eu tinha que fazer aquela ligaçãozinha rápida, mandar o recado, tá e pá, não ia ficar conversando. E deu, e não tinha, né? Então, aí se era uma ligação fora do estado, meu Deus, o custo era violento. Fosse internacional, então, não, eu só para rico. Então as pessoas, na verdade, se mudavam às vezes de um lugar para o outro e não tinha quase contato. Por isso que muita gente se perdeu no tempo.
depois ficava anos sem ver, né? Então, hoje tu vê, hoje a facilidade, né? Hoje tu tá em qualquer lugar, tá com uma videochamada. Tu tá como se a pessoa estivesse aqui, nós estamos conversando aqui, né? Seria a mesma coisa? Né? O familiar, o amigo, o parente, quem for, né? Mundo do trabalho, né? Hoje tu tá em casa, de boa, trabalhando aqui, daqui a pouco desenvolvendo uma atividade, né? Sei lá, tá atingindo o teu cliente, não sei onde. Usando a internet, sem sair de casa. Pode ter um escritório em casa. Aproxima pessoas, aproxima tudo isso. Né? Então, realmente, a internet, ela é boa, as redes sociais são boas, né? Mas, como diz, né, tá, do Jordão, né? Tem um lado que também é perigoso, né? Porque as redes sociais é um lugar que a gente pode colocar qualquer coisa que a gente queira de expressão. A gente consegue mostrar nossas opiniões, causas sociais. Talvez a gente não tenha voz no nosso dia a dia, mas na internet a gente ali pode mostrar. Quer fazer uma campanha? Uma campanha, de repente, de agasalho, de ajuda, de doação, sei lá, às vezes acontece alguma coisa assim que realmente precisa mobilizar. Um aviso de ordem pública que tem que chegar assim rapidamente para a população, né? A internet, assim, postou ali de gelinho, está todo mundo sabendo, né? Então não dependia da notícia, aquele fato lá, às vezes que é só lá no jornal, que era antes da televisão, né? Hoje, praticamente todo conteúdo pode fazer isso, né? Então isso é um lado bom, né? Mas, Jordana, e aí o perigo das telas para a criança? Teu foco também está voltado nisso, né? Isso. Como é que é essa questão do perigo das telas para a criança? Bom, foi mais ou menos como eu disse antes, que não tem a classificação de idade ali. E eu não falei isso, mas no TikTok, principalmente, o problema maior é o TikTok. Sim. Tem as influencers de maquiagem que são famosas. Alice Macedo, Lívia Andrade, né? Lívia Andrade, Antonella Braga. E elas fazem muito vídeo com muita maquiagem e mostram o dia a dia delas. E aí aquelas que são mais novinhas se comparam muito. Tem muita comparação na internet. E não só elas, nem aquelas que são famosas, mas qualquer um pode ali postar um vídeo e uma hora ou outra pode viralizar e pode chegar ali na timeline delas. E tem muita questão da comparação, é muito difícil. E até, como eu falei, que qualquer um pode postar, as crianças também que querem fazer o conteúdo, posta, e isso atrai muito xingamento para elas. Porque as pessoas, elas têm o costume de julgar muito. E elas acham muito engraçado isso, de ficar jogando hate numa criança. Isso já aconteceu muito. Muitas vezes aparece um vídeo de uma criança, às vezes dançando, ou só brincando mesmo. E os comentários... Sendo criança, os comentários cheios daquilo... ou xingando, e por isso que os pais tinham que ficar mais atentos com o que as crianças fazem, não só por postar, mas também do tipo de coisa que elas postam. E cuidar também para não ter esse tipo de coisa. Às vezes teu filho está levando um xingamento de graça. Quer dizer que as pessoas estão perdendo o conceito da coisa, né? Porque já não estão sabendo separar o que é uma coisa de criança, de fato, do cotidiano da criança, atitudes e tudo mais. E já estão colocando isso no campo dos adultos e ainda com essa violência, digamos assim, né? Então, que interessante, né? Isso é uma coisa preocupante, eu diria, né? Sim. Excesso de tela, então, vamos ver. Como é que é essa questão? Tu coloca essa questão de que as redes estão fazendo esse tipo de atitude. E excesso de tela? O que seria o excesso de tela? Assim? É quando a criança deveria brincar, deveria ser criança, e ela escolhe ficar no celular do que sair para brincar. E isso acaba causando muito, tem muita questão que ela pode ver qualquer coisa ali, muitas coisas perigosas, e pode acabar causando aquelas doenças mentais que às vezes os pais eles não tratam isso. Porque muitos pais eles, como é que é a palavra? Negligenciam? Essa seria a palavra. Negligenciam que a criança deixa de fazer, deixa de por cuidar. achar que é coisa de criança, é só uma coisa de criança. Mas isso é por causa da internet, do excesso de telas. E também causa muita ansiedade, como eu falei, por causa dos vídeos curtos. E pode ver o que uma criança não deveria ver. Angústia, insatisfação, daqui a pouco a depressão, a baixa estima da própria imagem que a criança tem dela mesma, né? Isso. Porque aí lá tem o referencial lá que é o tudo, né? Aquela coisa artificial, e a criança, né? Mas eu não sou bonito, eu não sou isso, eu não tenho cabelo assim, eu não tenho essa altura, eu não sei isso, aquele é inteligente, eu não sou, só que essas coisas, né?
e daqui a pouco a criança está se depreciando, né? Ela mesma, né? Sim. Pois é, então, vê, um lado interessante, né? E aí, Tavni, mudando agora, parece assim, virando um pouquinho, outro lado, né? Entrando nessa questão, além da questão de colocar das pessoas se aproximarem, de manter contato, né, de facilitar essa interação, de unir as pessoas, aproximar, talvez que eu entendi no campo mais pessoal, né? Mas e no trabalho, como é que é isso? O outro lado importante da internet é a quantia de empregos que ela pode proporcionar pra gente. As oportunidades são inúmeras que a internet acabou criando pra gente. Sim. A gente hoje em dia tem os influenciadores, criadores de conteúdo, social media, designers digitais, que pessoas que vivem de marketing online, elas podem fazer a própria loja delas pela internet e ter o seu sustento apenas vendendo os produtos que elas têm pela internet. Não precisando ter uma loja física e gastando dinheiro com aluguel e estoque coisa assim, né? Mão de obra e tempo também. E a gente tá lá o dia inteiro na loja, acaba sendo um desgaste, e assim a gente acaba podendo estar na nossa própria casa fazendo nosso trabalho e ganhando. Então a internet, a gente tem os dois mundos, né? Tem esse mundo que vocês estão colocando, que a gente tem que ficar atento, que é o mundo de risco, né? Que principalmente para as crianças, né? Que é o foco de vocês aqui, né? Mas, paralelo a isso, até as redes sociais, ou as ferramentas que estão na internet, propriamente a própria internet, né? Ela pode ser um meio de geração de emprego, então, trabalho, de certa forma, né? Porque, como está dizendo, às vezes a pessoa não tem condição de botar uma empresa, abrir grande, isso aqui, tem que alugar a empresa. Daqui a pouco ela tem um espaço na casa dela, uma sala, alguma coisa lá, e ela começa, né, faz algum produto, ou ela anuncia, ou ela promove, ela vende aquilo via, né? Ou ela realmente tem uma coisa própria e usa como uma forma de chegar no consumidor. Né? E não precisa necessariamente ser essas profissões da internet. As profissões tradicionais, como um médico, advogado, o próprio professor podem estar usando cada vez mais a internet, seja para consultas online, atendimentos, divulgação de trabalho. Isso tudo a gente pode, qualquer profissional, utilizar. O comércio mudou muito, né? Se a gente pensar bem o tipo de como fazer o comércio, né? Porque antes, assim, todo mundo dependia da loja física, né? Sim. E a loja física, a empresa, para chegar ao consumidor, ela tinha que estar também com um prédio na cidade, né? Nem as lojas tradicionais a gente tem aqui ainda na cidade, né? Mas no momento que entrou a tecnologia digital, a rede, né? Hoje tu vê a loja pode estar em qualquer lugar do mundo e ao mesmo tempo ela está aqui junto da gente, né? E a gente como cliente ou consumidor, enfim, quando precisa de um produto, né? Tu não precisa nem deslocar de casa, né? Tu não sabe a facilidade que tem, tu vai usar a rede, vai poder fazer essa compra, ou, digamos, resolver uma necessidade, né? Por meio digital, né? E acho que também, como diz assim, dá espaço para todo mundo, né? Sim. Porque essas profissões que surgem novas, ou outras profissões que vão se adaptando, essa relação entre consumidor e trabalho, ou prestação de serviço, ou produtos que são criados, né? Isso é aproximado, isso é facilitado com a questão das redes, né? Então a gente tem que olhar realmente, né, que a questão das redes, eu acho que a questão é o que se faz com as redes. Sim. Talvez a sociedade não esteja ainda preparada o suficiente para ter certos cuidados e fazer um bom uso de forma que, como ela pode oferecer um bom uso, né? Jordana, criação de laços, como é que é essa questão feita pela internet? Tá? É o último tópico, né? Sim. O nosso é chato, a Samuel não demora muito aí. Então, vamos ver. Criação de laços. O que quer dizer isso? Eu acho que entre tudo que a internet pode nos mostrar, essa é a minha parte preferida. Porque tu pode conversar com qualquer pessoa, em qualquer lugar que tu esteja. Uma questão, o meu irmão do meio, ele mora em outro estado e faz mais de um ano que eu não vejo ele. E eu só consigo ver ele, eu sinto que ele tá mais perto de mim quando eu faço uma videochamada para eu conseguir ver ele. Porque Sim. faz muito tempo que eu não vejo ele e a gente tá há muito tempo longe e a gente Sim. tinha muito contato e Sim. com isso a gente pode sentir que a gente está mais próximo, que a gente está mais perto. E também as pessoas que entram nesses jogos online, né? O Sim. Free Fire, que Sim. é muito famoso, ou Sim. Fortnite, Aham. ou até grupos de interesse.
no WhatsApp, no Telegram, que tem também, Sim. pode criar amizades virtuais. Na época da pandemia, eu criei muitas amizades virtuais por conta da pandemia. E assim a gente não se sentia tão entediado. Porque Sim. a gente entrava em grupos que a gente tinha interesse. Como, por exemplo, a gente viu uma série que a gente gostou. Sim. Aí eles criam um grupo e a gente entra e a gente pode conversar sobre Interage sobre aquilo. E aí além- aproxima. E além de interagir sobre isso, pode interagir sobre outras coisas. A gente não acaba falando só sobre aquilo. A gente começa a falar da vida, sobre como que tá... Como a gente tá, a gente começa a Sim, conversar. abre possibilidades, Sim, né? E cria Isso, né? amizades. E eu conheço também, muito na internet, tem casais que começaram a namorar, que se casaram por conta da internet. Tem um casal Sim. famoso também, que é o Leon e Nilce, é um casal, que eles são muito famosos e eles se conheceram pela internet e ficaram juntos e são casados até hoje, há 10 anos. Sim, pois é, então vocês, olha só a maravilha que é. Então a gente não pode usar a palavra, como eu vou dizer assim, demonizar, né? Porque existe um discurso, né, que a internet nada presta, né? Mas parece que não é bem isso, né? Pra gente fechar então, nós estamos quase meia hora, nosso pod, né? O Samuel, nosso assistente aqui, né? Tá. Qual é a mensagem que vocês deixam então para os nossos seguidores a respeito dessa questão, né? Rede social, internet, prós e contras. Como é que vocês... Mensagem assim. Eu trouxe uma conclusão que é... Sim. Quando olhamos para os perigos e também para os benefícios, dá para ver que as redes sociais são como uma faca de 2 gumes. Podem prejudicar muito se usadas sem controle, mas também podem abrir portas incríveis se forem usadas com equilíbrio. O segredo está em como cada pessoa escolhe usar. Muito bem. Olha aí, ó. Então, a pessoa tem que estar consciente, saber fazer uso. Boa, muito bom. Jordana. Aqui eu também trouxe a conclusão. Então, olhando para tudo isso, a gente percebe que as redes sociais influenciam muito a vida das crianças e adolescentes. Elas podem acelerar comportamentos e causar riscos, mas também podem aproximar pessoas e criar laços verdadeiros. O desafio é usar de forma equilibrada e sempre com responsabilidade. Perfeito. Olha só, responsabilidade, fazer a escolha certa, tá consciente do que está fazendo, né? E aí, ó, uma coisa bacana, porque nós hoje, ó, nosso podcast, né? A gente está falando de rede social, né? O nosso podcast, os episódios vão lá para a rede do YouTube. Do YouTube pode ir para várias redes, né? Sim. Pode ser multiplicado, né? E olha bem, nós estamos usando a internet, usando as redes sociais que tem esses 2 lados que o pessoal acabou dizendo aqui, vocês acabaram abordando, né? Mas aqui, por exemplo, aqui é um momento em que a internet se torna muito útil. Porque o que vocês estão trazendo aqui é justamente essa questão, essa reflexão. Vocês fizeram um paralelo, né? Sobre essas questões do prós e contras e deixaram essa mensagem final aí para os nossos seguidores, né? E o pessoal que assiste, né? Que a gente tem que saber fazer bom uso. A internet não é o problema. As ferramentas, os aplicativos, enfim, não são problemas, né? O problema é o quê? É quando a gente usa indiscriminadamente, usa sem consciência, sem a gente ter noção do que está fazendo. Mas se a gente souber fazer bom uso, ferramentas todas muito bem-vindas e importantes no nosso mundo. Não é isso? Pessoal, então assim, nós agradecemos, né, aqui a Távia e a Jordana, nosso podcast Conversa com Café, que é o nosso primeiro integrado C, né? Muito bom, o assunto de vocês recorrente, diria assim, ó, pode ser até um tema do Enem, de um PAV um dia, por exemplo, o tema da adultização, né? Que é um tema que é recorrente, daqui a pouco podia ser um tema até de redação, né? De prova, né? E com certeza vocês tirariam de letra, tirariam muito bem o assunto, né? Porque a forma que vocês explanaram aqui, muito tranquilo, né? E é isso aí, o nosso objetivo, como muitas vezes já falei aqui, é da gente começar a formar repertório, conhecimento, né? Sobre essas questões que estão na sociedade e que fazem diretamente parte do nosso dia a dia, tendo em vista também preparação, por exemplo, para as provas que vocês vão estar enfrentando aí. Posicionamento crítico, visão de mundo, essas coisas, né? Gente, muito obrigado. Então, pessoal, nos sigam aí no Instagram, no Face, no YouTube, por mais, tudo isso aí vai abrindo aí a rede social, tá? Postagem de Gente, top, né? Ah, eu espero que a gente a hora. O que vocês acharam?